Fala galera, professor Thiago, e hoje a gente vai ter uma aula de tipos de função. Então essa é uma aula inicial sobre o estudo de funções. Aqui a gente não vai falar sobre função quadrática, exponencial, modular, função afim. A gente vai falar de um tipo mais básico de função, alguns tipos de função, uma parte mais conceitual aí da matemática. Vamos lá? O primeiro tipo de função que eu queria trazer para vocês é a função sobrejetora. O que é função sobrejetora? Então, eu já coloquei aqui em destaque que a função sobrejetora é quando a imagem é igual ao contradomínio. O que significa isso? Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, duas funções. Vamos analisar aqui. Ó. Nessa primeira função, eu tenho o domínio, que são os elementos de A. Então, a gente tem 1, 2 e 3 para o domínio. E a gente vê que eles fazem a ligação corretamente, né? E não sobrou ninguém aqui desse lado. Então, eu posso dizer que a imagem, ou seja, os elementos que receberam uma flechadinha aqui do grupo A, é igual, são os mesmos elementos do contradomínio. Então, nesse primeiro exemplo aqui, sim, é uma função sobrejetora, tá? Então, é uma função sobrejetora. Agora, reparem que nessa outra função, eu tenho aqui o 7 ligando com 49, ok. O 12 com 144, ok. É uma função, não sobrou nenhum elemento sem ligar. E nenhum desses aqui fez duas ligações, então, ok, é uma função. Porém, o 25 aqui, ele não recebeu nenhuma flechadinha, ele ficou sozinho. Então, a imagem, quem seria a imagem? Nesse caso aqui, a imagem seria 49 e 144. E o contradomínio seria 49, 144 e 225. Então, a imagem é diferente do contradomínio. Então, nesse caso, não é uma função sobrejetora. Então, função sobrejetora nada mais é do que uma função onde a imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, todos os elementos do contradomínio têm que fazer uma ligação com os elementos de A. Tá? Vamos para o próximo tipo de função. Função injetora. Vamos lá. Coloquei aqui para vocês. Função injetora. Se A for diferente de B, então f de A tem que ser diferente de f de B. Vamos ver o que isso quer dizer. Olha só. Eu tenho aqui, então, primeiro vamos verificar a função. Tá ok, cada um tem uma ligação. Não tem ninguém desse elemento aqui do conjunto, esses elementos do conjunto A, ninguém está fazendo duas ou mais. Ninguém ficou sozinho, ok, é uma função. Vamos reparar agora no contradomínio. Eu tenho aqui, o elemento 4, 7 e o 10 estão recebendo aqui uma flechadinha. Porém, o 15 não está recebendo ninguém. Logo, não é uma função sobrejetora, que foi o exemplo que a gente acabou de ver. Mas note o seguinte, que quando a gente tem os casaizinhos, fazendo pares aqui, tá vendo que o 3 só faz par com 4, o 6 somente com 7, o 9 com 10, não tem ninguém aqui recebendo duas flechadas, então isso é uma função injetora. Então eu coloquei aqui para vocês lembrarem que cada um com um par diferente. Então ninguém aqui pode ter o mesmo par, ninguém do grupo A pode ter o mesmo par aqui no grupo B. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem sim uma função injetora. Tá? Olha só essa outra função. A gente tem uma setinha do 4 até o 0, uma ligação do 5 com o 0, 6 com 1, só está saindo uma flechinha daqui,
todos estão fazendo parzinho, então é uma função. Mas repare que o zero ele recebe duas flechadas. E para ser uma função injetora, olha só, cada um com um par diferente, só pode receber uma. Os caras do contradomínio, ou seja, a imagem só pode receber uma ligação. E a gente tem aqui o zero recebendo duas ligações, a ligação do 4 e do 5. Então notem aqui, ó, que o f de 4 é igual ao f de 5, porque os dois vão dar o resultado zero. Por isso que eu coloquei aqui em cima, que se o A for diferente de B, então f de A tem que ser diferente de f de B. Então nesse caso aqui não é injetora, tá? Então olha só, para a gente relembrar, sobrejetora a imagem tem que ser igual ao contradomínio, tá? Então todos os elementos do contradomínio tem que fazer a ligação com alguém, isso se chama sobrejetora. Injetora, a gente tem que fazer o seguinte, ó, todo mundo tem que receber apenas uma ligação. O pessoal do contradomínio, né, o pessoal da imagem, só pode receber uma ligação. Pode ficar sem ligar ou receber apenas uma ligação. Então essa é a nossa função injetora. Olha só, aqui a gente tem a função bijetora. O que é uma função bijetora? O nome já dá a sugestão do que ela é. Ela é tanto sobrejetora quanto injetora. Então olha só, vamos dar uma olhadinha nessa função. Então eu olho aqui e ela tem, saindo aqui do 1, do 2, do 3, somente uma flechinha. Ninguém aqui ficou sem ter uma flechinha, então ok, é uma função. Segunda questão, olha só. Desse pessoal aqui do contradomínio, ficou alguém sem receber flechada? Sem receber uma ligação? Não, não ficou. Então a gente já sabe que essa função é sobrejetora, porque a imagem, olha só aqui, a imagem é igual ao contradomínio, tá? Agora note bem, do pessoal aqui da imagem, o 4, 5, 6, alguém recebeu mais do que uma flechada, mais do que uma ligação? Não. Então eu posso dizer que o f de 1 é diferente do f de 2, que é diferente do f de 3. Como assim, professor? Olha só, o f de 1, quem é o f de 1? É 4. Quem é o f de 2? É 5. Quem é o f de 3? É 6. Então 4 é diferente de 5, que é diferente de 6. Então eu posso dizer que também é uma função injetora. E para eu não precisar falar que é uma função sobrejetora e injetora, eu determino que essa função é bijetora. Tá ok? Então, a próxima aula a gente vai entrar aqui com alguns exercícios.